Olá, estamos mais uma vez ao vivo no Work Café do Santander, em Campo de Ourique, para mais um episódio do podcast Capital Ideias. Nesta segunda temporada procuramos perceber como é que os jovens promissores e empreendedores portugueses gerem as suas finanças pessoais. Será que quem constrói projetos de sucesso também constrói património com a mesma disciplina? A convidada de hoje é a Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais, investidora e fundadora da MoneyLab, uma das maiores plataformas portuguesas dedicadas à literacia financeira e ao investimento. Ao longo dos últimos anos, a Bárbara ajudou milhares de portugueses a ter uma boa relação com o dinheiro, a poupar mais e a investir melhor. Hoje queremos conhecer não só a especialista, mas também a pessoa que está por detrás do projeto. Olá, Bárbara, bem-vinda. Olá, Francisca. Primeiro de tudo, para quem não sabe o que é a MoneyLab, o que é a MoneyLab e porque é que Portugal precisava deste projeto? Então, a MoneyLab é uma escola de educação e literacia financeira. Nasceu como laboratório, não é? O laboratório do dinheiro, e hoje é responsável por ajudar portugueses a construírem o seu património e a tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira. Quando começaste, achavas que estavas a falar só para um nicho? Ora bem, quando em bom rigor, quando o MoneyLab começa com crianças e com jovens, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que é, eu queria que a educação financeira chegasse às escolas. Este era o grande objetivo, exatamente porque tínhamos tido muitas conversas e tinha tido até muitas conversas com quem de direito na altura e não conseguimos avançar, decidimos ir pela iniciativa privada e então começámos com projetos. Inicialmente o nosso público-alvo eram jovens e crianças e tivemos durante bastante tempo vários projetos nesta área. Começámos nas crianças, nos jovens, até depois passarmos para os adultos. Ao criares a empresa, sentiste que podias correr algum risco financeiro? E se sim, qual foi o risco financeiro que correste? Então, o MoneyLab começa como um projeto. Ou seja, houve aqui um crescimento do MoneyLab muito orgânico. Não foi pensado necessariamente numa fase inicial como um negócio. Não foi montado com isso. Isso foi crescendo à medida que o próprio projeto foi crescendo. Portanto, nasce com um projeto que se chamava Laboratórios da Poupança, que depois mudou de nome, exatamente. E este projeto, quando nasce, até nasce numa vertente diferente, ou seja, nós hoje temos um negócio muito business to consumer, não é? E aqui tínhamos business to consumer, portanto nós tínhamos que ir à procura de parceiros, na área da banca, na área dos seguros, que no fundo nos ajudassem em termos financeiros para nós podermos entregar gratuitamente o conteúdo e as formações às pessoas. E foi este, digamos, o primeiro modelo inclusivamente de negócio, não necessariamente o modelo que temos hoje. Mas, como eu estava a dizer, foi um projeto que o objetivo era, primeiro de tudo, levar educação financeira aos mais jovens. Depois, tudo foi desenrolando um bocadinho muito organicamente. Então sentes que hoje em dia os jovens deviam de aprender na escola ou na faculdade, já tem um bocadinho, depende da área que seguirem, mas esta literacia financeira, não achas? Não, claramente. Eu sou uma defensora acérrima da educação financeira desde tenra idade. Aliás, para mim devia estar desde a primeira classe, primeiro ano. E nós provamos que é possível porque nós fizemos vários pilotos, inclusivamente, e os mais novos que demos formação tinham 5, 6 anos, e os mais velhos tinham mais de 90, portanto nós já apanhámos aqui a capilaridade de toda a população portuguesa, sabemos onde é que estamos as necessidades, temos aqui um grande know-how e, efetivamente, quando nós começamos a trabalhar os hábitos desde pequenino, não é? Desde pequenino sentimos que vamos contribuir para cidadãos mais responsáveis e que vão tomar melhores decisões no futuro. Bem, sabemos que hoje em dia já existem projetos no âmbito da cidadania, mas não deixa de ser curioso, e eu posso dar este meu caso concreto, que os meus filhos, e eu tenho filhos em ensino secundário e também de terceiro ciclo, e filhos de Bárbara Barroso nunca tiveram educação em literacia financeira na escola. Então quem lhes ensina é a Bárbara Barroso. Quase irónico, não é? Quando às vezes algumas vozes dizem, não, mas isto existe. Não existe, porque cabe depois a cada escola decidir de um conjunto de programas que podem trazer para dentro da cidadania. Ainda não está
presente em todo o território. Está a haver mudanças nesse sentido. É bom nós termos a própria sociedade, os próprios governos mais despertos para este tema, mas ainda existe aqui um grande caminho a percorrer. Sentes que os portugueses estão mais preparados para investir do que há 10 anos atrás? Há mais informação, não necessariamente mais preparação, não é? E de facto, olhando para os dados tanto da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, como da própria OCDE, as metodologias variam um pouco. Há alguns estamos ali a meio da tabela, há outros estamos mesmo no final da tabela, mas nós no Money Lab temos os dados da população real. Nós convivemos com o cidadão dia a dia. Sentimos, sim, de quando eu comecei a trabalhar muito destes temas, numa vida passada, numa vertente mais de conteúdos e no jornalismo, portanto há 20 anos, havia um interesse diferente daquele que é hoje. Ou seja, hoje ouvimos mais falar até de literacia. Eu lembro-me a primeira vez que disse literacia financeira, ficaram a olhar para mim como se eu fosse um alien, não é? E hoje está na agenda e está na boca de toda a gente. Agora, em termos práticos, nós continuamos a ser um país de poupadores e não um país de investidores. Temos na nossa cultura, o português aforra. Basta nós olharmos para os números que estão nos depósitos, mais de 200 mil milhões em depósitos, olhamos para os certificados de aforro, continuam a bater recordes. Não que haja mal no sentido de aforrar, mas a questão é que nós só geramos efetivamente capital e património se conseguimos ganhos acima de uma inflação. E, portanto, estes valores, quando estão alocados a instrumentos que não superam o valor da inflação, eles não estão efetivamente a criar riqueza. E este paradigma é que nós procuramos também desromper no Money Lab, é criar aqui uma nova cultura, mudar a mentalidade do português de aforrador para investidor. Qual é que é o mito financeiro que mais te custa ouvir? Que é preciso muito dinheiro para investir. Este é o maior, e que investir é para ricos, não é? Investir não é para ricos, mas se almejamos ser ricos temos que investir, não é? E vejo que o ser muito complexo é uma barreira para as pessoas, não é? Não entender toda a linguagem do mundo financeiro, mas esta visão de não é para mim, porque eu não nasci privilegiado, é o maior mito. Falamos agora um bocadinho da tua relação com o dinheiro quando eras mais jovem. Os teus pais falavam-te sobre dinheiro, ensinavam-te a poupar? Então, os meus pais e os meus avós foram grandes referências para mim. E a forma que eu tenho de ilustrar é, eu só soube quanto é que o meu pai ganhava depois de ter 40 anos. Num almoço de Natal, digo assim, pai, há aqui uma pergunta que eu tenho para fazer desde 1990, está aqui atravessada, mas afinal, quanto é que tu ganhavas? Verdade, isto é completamente verídico. Porquê? Porque eu sou de uma geração que não se pergunta a idade às senhoras, claro. E não se pergunta de dinheiro, claro, não é? Claro que parece mal, não é? E então, apesar de eu ter referências no poupar, e o meu pai até investia. Portanto, eu lembro-me de ter 16 anos, o meu pai investia em bolsa. E a Bárbara sabia o que era investir nessa altura? Sim, eu lembro-me perfeitamente de uma vez o meu pai, porque nós tínhamos conta conjunta, o meu pai sempre teve essa preocupação de se lhe acontecia alguma coisa, eu era sempre a segunda titular e eu a segunda da conta dele desde sempre. E houve uma altura que ele tinha umas ações que comprava, portanto comprava ao telefone ainda, e eu lembro-me que tinha 16 para 17 anos e o meu pai liga-me e diz-me, olha, Bárbara, vai entrar um dinheiro na conta, mas vai sair. E eu lembro-me de ver o dinheiro entrar na conta e depois ligar para o meu pai e dizer, pai, mas não ficou lá nada, não é? E tinha a ver com a realização de uma mais-valia. Nessa altura dos investimentos falávamos um pouco, mas eu sentia que o dinheiro e os negócios eram na mesa dos adultos. É como se as crianças e os jovens não pudessem. Não pudessem, não é tema para a tua idade. Depois, quando chegares lá, a questão é, eu chego lá, se ninguém me explicou, como é que eu vou resolver a minha vida, não é? Portanto, não foi tanto pela minha educação, embora o tema aforro, muito dos meus avós, do guardar, do não viver acima das minhas possibilidades, do esperar e poupar, foi sempre algo que me foi passado. Tu lembras da primeira vez que ganhaste o teu próprio dinheiro? Lembro. O que é que fizeste com ele? Lembro porque eu conto muitas vezes essa história, e calma que vou contextualizar, porque eu tinha 9 anos.
dizer, calma, não é trabalho infantil, eu já sabia que isso ia provocar isso. Mas lembro porquê? Porque eu fui, e a minha avó, que já não a tenho, e que era uma grande referência para mim, que era empresária, e eu passava os verões com as minhas duas avós completamente diferentes, e eu fui ajudar a minha avó. E a minha avó pagou 1000 escudos, 5 euros, calma, mas na altura era muito dinheiro, 1000 escudos. E eu fiz uma coisa, que é troquei os 1000 escudos por notas de 100, que era para parecer muito, não é? Para ficar com 10 notas de 100, não é? Então, e lembro-me, e é verdade porque eu ainda moro perto da zona e quando levo os meus filhos à escola, eu sempre que passo naquele café, eu lembro-me do dia em que eu ganhei aquele dinheiro que eu ajudei a minha avó e entrei neste café, no fundo era um café, e disse à minha mãe, escolhe que eu pago. Para ela escolher um gelado, eu comprei um gelado. Não se pode dizer marcas, mas... A Bárbara estava cheia de dinheiro e aquilo marcou-me porque eu percebi o poder e a liberdade quando nós tínhamos o nosso próprio dinheiro. Quando ganhamos o nosso porque próprio eu dinheiro. sou de uma geração que o não era a palavra mais ouvida. Não dá, não posso, não dá. Não... Portanto, não tenho vivido em dificuldade, nunca isso, mas efetivamente havia um bom presente no Natal e um bom presente no aniversário. Portanto, eu era tipo cometa, eu sabia que tinha que aguardar para ter o presente. E não havia a fartura que existe hoje. Então, eu ali foi a primeira vez, e eu só tomo consciência disto muito mais tarde, aos meus 30 e tal anos, mas do quão importante foi aquele primeiro dinheiro para mim e do, calma, se eu tenho o meu dinheiro, eu escolho qual é o meu gelado, ainda posso pagar aos outros. E hoje olho e percebo que foi transformador. E lembra-se da sua compra mais impulsiva que alguma vez fez? Ou irracional? Eu às vezes talvez faço, até ao dia de hoje, não devia dizer isso, não é? Como assim? Às vezes. Onde é que eu faço, às vezes, umas compras irracionais porque elas deviam ser melhores planeadas? Às vezes nas viagens. Porquê? Porque decido, às vezes, um bocadinho muito em cima. E se eu decidisse mais cedo, conseguia outros preços. E estou aqui a gravar e a pensar que já devia ter marcado um voo. E, portanto, aí não é tanto irracional, mas podia ser melhor planeado. Sim, podia poupar com esse dinheiro que... Certo, normalmente sim. Por exemplo, as férias que vou fazer estão marcadas há um ano. E marco de um ano para o outro. Mas depois, coisas que eu misturo muitas vezes, neste work-life balance, eu faço um blend, não é? Eu misturo muitas vezes. Então, se de repente eu vou dar uma formação, às vezes fora, junto os meus filhos, vem a família toda, e quando juntamos para fazer este arranjo, às vezes financeiramente acaba por sair mais caro do que se eu planeasse com mais tempo. Há algum conselho muito popular que a Bárbara não concorde? Conselho muito popular que eu não concordo. Não me estou aqui agora a recordar de muito. Bem, há pouco já falámos de o investir é só para ricos, se calhar concorda mais com esse, não é? Esses mitos, não é? Agora, que seja bem discernido, porque alguns, sabe que os ditados populares são populares por algum motivo, não é? Portanto, os que me estão a vir à cabeça, até porque há pouco falámos da questão dos pequeninos e de pequenina que se torce o pequenino, é mesmo isso, não é? Então concorda com os ditados populares? Muitos deles, agora não quero, sabe, verdades absolutas, para mim é melhor não, porque de repente, sabe, a câmara desliga e eu vou-me lembrar de que eu não concordo nada, mas que agora não me estou a recordar. Muito bem, a Bárbara ensina milhares de pessoas a investir. Como é que investe a Bárbara Barroso? Então eu faço o que se chama walk the talk, não é? Eu não digo aos outros para fazerem aquilo que eu não faço. Basicamente, todos os meus investimentos assentam essencialmente em 3 pilares. Em termos de construção de património: negócios, bolsa e imobiliário. Cada um tem uma função própria. O imobiliário acaba por ter arrendamento de curta e longa duração também, do mesmo modo em que por vezes também alguma remodelação. Na parte da bolsa tenho diversos investimentos, tenho o meu portfólio muito diversificado, embora muito exposto a ações por opção, e porque para mim as ações são a classe de ativos que melhor remunera o capital. E depois de negócios, portanto, eu, além do MoneyLab, sou investidora em vários negócios, e portanto entro no capital dessas empresas e
em termos de aceleração de património, os negócios têm uma componente importante, em termos de multiplicação e este ganho acima da inflação, a Bolsa cumpre também aqui um propósito, e em termos de construção de património também o imobiliário. Portanto, estes são os 3 principais pilares do meu património. Mas nestes 3 não há nenhum que entusiasme mais? A Bolsa. Sim. Okay. Sim. Mas também os negócios. Não é? Eu, o imobiliário agora tenho uma fase cansada. Okay. Se me perguntasse daqui a um mês, estou muito cansada de obras. Estou na fase... Sabe, o imobiliário às vezes faz lembrar quando somos mães, não é? Quando somos mães, a gente pensa assim, nunca mais vou ser mãe. E depois repetimos como é que acontece. Porque a gente se esquece, não é? Possivelmente daqueles momentos. E eu sinto a mesma coisa com o imobiliário. Quando eu estou no meio de uma obra, eu digo, porquê que eu faço isto, Bárbara? Porquê que eu vim parar aqui? Mas depois vejo o resultado final e penso, vou para o próximo. Vou voltar. É o caminho, não é? Então vivo nessa bipolaridade, mas claramente a Bolsa é onde eu mais me especializei, é onde eu tenho o meu know-how. No caso dos negócios, eu gosto que é a componente empreendedora, que é o dar o contributo e ver crescer, fazer acontecer qualquer coisa. Eu gosto muito disso. Quanto tempo é que dedicas à tua gestão financeira? Minha gestão financeira está um bocado não em piloto automático, mas é um bocado como conduzir, não é? A gente chega à casa e às vezes não sabe muito bem como é que chegou. Como é que chegou? Já é automático? Sim, já é automático. Então tenho momentos em que, por vicissitudes às vezes, ou do mercado ou do contexto económico, estou mais em cima do mercado de capitais, mas tenho os meus investimentos e estou muito confortável com o risco que eu tenho, em que posso claramente não olhar para eles durante 1 mês, 2 meses e não me vai tirar o sono. E isso é um ponto importante. Se é uma segurança. E se há alguma coisa que me tira o sono, porque já houve, mesmo em bolsa, já tive alguns investimentos em certos mercados, em certos ativos em que estou desconfortável, e depois é logo notório, porque eu não fico assim descansada, estou sempre a monitorizar, acabo por estar sempre em cima, portanto estou muito confortável com o nível de risco que tenho. Já usas inteligência artificial para gerir os teus investimentos? Então, não para gerir, mas para research. De facto, a inteligência artificial vem-nos ajudar ainda esta semana para um conjunto de research que tinha recebido até de Wall Street e, de facto, fazer-me um resumo e ajudarem. Agora, mesmo em bolsa, eu já detectei muitas falhas. Eu já pedi alguns dashboards ali à inteligência artificial e a inteligência está pouco inteligente. Aquela inteligência não está muito inteligente. E por isso deixaram um alerta quem trabalha com dados, porque se não fizermos um due diligence, se não fizermos um check, havia aqui um risco de nós estarmos a passar, inclusivamente a alunos nossos, aqui, e tinha a ver aqui com a análise de algumas empresas, em que ele não estava a ir buscar, não estava a fazer bem as contas. Depois há umas inteligências artificiais que são mais inteligentes do que as outras, e vamos calibrando, mas nunca para tomar a decisão. A decisão cabe sempre para mim e para as organizações, porque utilizamos também nos negócios, tem sempre de haver um especialista, um humano, a validar aqueles dados. E a Bárbara não gostava de tomar conta assim da inteligência artificial, já que é assim tão empreendedora, podia começar a explorar essa parte também nos investimentos. Ai meu Deus, tomar conta disto é uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade aqui, a questão da inteligência artificial. Não, eu acho que claramente a inteligência artificial, e às vezes a gente reduz a inteligência artificial só quase ao ChatGPT ou ao Cloud ou ao Gemini, e é muito mais Existe do que muito isso. Mais. E eu olho para toda esta transformação quase como quando apareceu a internet. A transformação é galopante. Havia coisas que eu não considerava do ponto de vista de negócio, e porque hoje em dia, e até recentemente entrei no capital de uma empresa que é uma plataforma que compra e vende PMEs, então estou muito dentro agora também deste tecido empresarial, e havia coisas que em janeiro não se punham agora, e então nós temos que pivotar e fazer alterações nos negócios, porque há efetivamente automatismos, há inteligências artificiais que vêm ajudar, e isto vai transformar de forma brutal os negócios e vai naturalmente, porque se os negócios, e mesmo em termos de investimentos, e para quem como eu investe em bolsa, e a bolsa no fundo são empresas cotadas que vão refletir no seu preço a evolução do seu negócio, isto impactando, naturalmente vai impactar as cotações e consequentemente os investimentos. Existe algum objetivo financeiro que ainda gostava de atingir? Financeiro? Posso mandar assim um valor tipo para a lua, não é?
mas já não tenho esse drive, não é? Temos, obviamente, ambições dentro do próprio Money Lab, mas aquilo que eu digo mesmo às pessoas que trabalham connosco, não há nada mais impactante do que a transformação que a gente provoca nas pessoas. Ai, parece meio romântico. Não é romântico. Se as pessoas vissem aquilo que a gente vê, se tocassem as vidas como a gente toca, percebiam que isso é extremamente gratificante. A educação financeira rompe a pobreza entre gerações e nós vemos isso acontecer todos os dias. E isso vale mais do que qualquer montante que eu possa ambicionar. Se tivesse apenas um minuto para melhorar a vida dos portugueses, qual é que seria o conselho que tu darias? As pessoas investirem o seu dinheiro, mesmo que seja um pouquinho, criar o hábito de poupar e investir, poupar e investir. É isto que eu gostava que as pessoas estão-nos a assistir e que seja simples. Não temos que ganhar dinheiro em tudo, temos que entender, temos que estar confortáveis, mas criar este hábito. Porque não fazer nada tem um custo. E tem um custo enorme. E não fazer nada é o próprio uma decisão. E então, se houver só um conselho, é criarem o hábito de poupar e investir. Desviamos agora aqui a conversa um bocadinho para o crédito de habitação. Taxa fixa, variável ou mista? Como é que uma pessoa deve decidir consoante o seu perfil e o momento da vida em que se encontra? Essa decisão da taxa fixa, variável ou mista é muito pessoal. É muito pessoal, não é? Porque existem prós e contras em todas elas. Portanto, se por um lado uma taxa fixa, eu tenho uma previsibilidade, que é o que leva a que muitos orçamentos, nomeadamente orçamentos mais espartilhados, que não têm margem de manobra, pode efetivamente ser interessante para esses perfis, mas sabendo que existe um custo, não é? Que normalmente o banco vai fixar essa taxa mais a um pricing, a um preço, a um valor mais elevado do que uma taxa variável. Pode ser interessante num ambiente de subida de taxas de juros, menos interessante num ambiente de descida de taxas de juros. Em termos de quem tem uma ambição, por exemplo, de renegociar um crédito à habitação e pagá-lo mais cedo, ou seja, fazer um pagamento antecipado, por força das comissões que existem, ter uma taxa variável vai ser mais interessante do que ter uma taxa fixa. A taxa mista tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade por ter este mix, não é? Esta componente mix, mas no final do dia as pessoas não devem delegar para mim esta decisão, devem estar confortáveis, porque isto tem a ver com gestão de orçamento familiar e tem a ver também com uma gestão de risco, ainda que seja de risco de crédito, mas tem a ver com gestão de risco. Portanto, não existe uma resposta universal, é importante que cada agregado familiar se sinta confortável com essa decisão. E vale a pena concentrar todos os produtos financeiros num só banco? Os cartões, as poupanças, tudo isso? Os bancos, estamos aqui no banco, os bancos querem acreditar que sim, não é? Porque vão fazer o chamado cross-selling, a venda cruzada de produtos. Eu acho que, acima de tudo, há um processo de simplificação. Pode ou não ser mais barato, mas depois na vida, por isso é que eu há pouco até disse a questão das verdades absolutas, há um tipo de profile, e os bancos sabem isso melhor do que ninguém, que é a pessoa que está à procura do mais barato. Está sempre, vai de um lado, vai para o outro, do mais barato para um lado e o melhor depósito. Então são os salta-pecinhas, vai para um lado, vai para o outro, renegociam para todo lado. E há outras pessoas que querem simplicidade. Eu não me importo pagar mais para ter tudo mais concentrado, tudo mais simples. Tudo tem um custo-benefício, não é? Agora, seja qual for a opção, que seja tomada em consciência, com literacia financeira, que não haja uma apatia, não é? Porque eu acho que depois do sistema financeiro acaba por beneficiar naturalmente desta apatia que existe às vezes por parte dos portugueses, em que são avessos à mudança, então eu fico aqui que estão confortável, o que também cristaliza a mobilidade dos clientes, não é? Nós agora somos mais, não é? Já não somos 10 milhões só, somos um bocadinho mais de 11 milhões, mas no fundo é um mercado muito pequeno, é um desafio muito grande para o setor financeiro e estamos todos, não, estou-me a incluir, não, estão todos a competir pelos mesmos clientes e quando existe, eu acredito mesmo que o próprio setor beneficia quando existe uma literacia financeira. Porque reparem, uma organização que tenha efetivamente as melhores opções, se o cliente for informado, o cliente vai ver o valor. Se o cliente não tem literacia financeira, é muito difícil comunicar-lhe o valor.
não é? Ele não vê o valor, portanto não vai querer mudar se está confortável, por exemplo, noutra instituição. Vamos agora para perguntas disto ou aquilo, são muito curtinhas. Poupar ou investir? Poupar para investir. Mas investir, pronto, investir. ETFs ou imóvel? Ambos, não é? Eu tenho ambos, mas vou dizer ETFs. Cartão de crédito ou débito? Débito, sou portuguesa. Casa própria ou arrendar casa? Casa própria em Portugal, porque temos o mercado de arrendamento aqui muito parado e porque há uma questão muito descurada que é o equity da própria casa, portanto diria casa própria. Experiências ou património? Património para usufruir de experiências. Claramente. Mais dinheiro ou mais tempo? Mais tempo. Excel ou app de finanças? Excel. Qualidade ou preço? Qualidade. Fundo de emergência ou investir tudo? Não, fundo de emergência. Primeiro patamar de poupança é fundo de emergência. Rendimento passivo ou negócio próprio? Um negócio próprio para ter rendimento passivo. Jantar fora ou cozinhar em casa? Depende dos dias, não é? Mas eu gosto muito de comer, vou para jantar fora. Chegámos então à última pergunta. O que é que faria se ganhasse 50 milhões de euros? Mantinha a sua vida? Mudaria muita coisa? Acho que mudaria pouco, porque efetivamente eu tenho um grande privilégio de amar o que eu faço, de se calhar poder alocar esse capital para fazer alguns projetos que ainda gostava de fazer. E ainda é bastante dinheiro, 50 milhões na sua conta. Isto é um T2 em Lisboa, não estou a brincar. Estou a brincar. Mas efetivamente acho que mudaria muito pouco. Porque isto mesmo em termos de economia comportamental está estudado que existe um teto a partir do qual começa a ser excentricidade. Existe aqui uma curva no fundo de lifestyle que nós podemos ter. A partir daqui é como o Euromilhões, seja excêntrico, não é? Portanto, não tenho essa visão, não tenho ambições de cá comprar jatos, não tenho ambições nenhumas, mas tenho ambição de fazer muitos projetos ainda que vão impactar Portugal. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada também a todos os presentes. O próximo episódio é com a convidada Madalena Rogeroni. Obrigada.